Ok. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciência às 19 horas. Como vocês sabem, ele é realizado todo mês, de março a junho, de agosto a novembro, às vezes dezembro. Hoje, agora em agosto, o programa está completando 9 anos. Na verdade, essa é a primeira palestra do 10º ano do programa Ciências às 19 horas. Nós temos um site com todas as informações de todas as palestras que nós realizamos até agora. São mais ou menos umas 80 palestras, todas elas gravadas. E o site é o www.ifsc.usp.br/ciência19H. O 1 e 9 com números, tudo minúsculo, Ciência 19H. Agora, se você entrar no site do Instituto, tem o link também para o programa Ciências às 19 horas. Daí, vocês podem se cadastrar no site e vocês recebem o nosso newsletter, todas as informações das palestras por e-mail. Okay? E lá vocês encontram também os vídeos das palestras, vocês podem assistir online, como se fosse no YouTube, ou então baixar o DVD, ou o MP4, ou o arquivo para o celular, o smartphone. Okay? E também tem as entrevistas que o Rui faz dos palestrantes que estão lá, e os arquivos dos slides. E todo o material referente à palestra que fica disponível, a gente coloca lá no site. Okay? Bom, e esse programa, como eu disse, a gente realiza há 9 anos já, graças ao apoio que nós temos de vários, digamos assim, patrocinadores, né? Entre eles o próprio Instituto de Física de São Carlos, que tem dado um apoio muito grande para a realização das palestras. Os CEPIDs aqui do Instituto, um deles coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, em ótica e fotônica, e outro coordenado pelo professor Glaucio Oliva, né, em ciências biomoleculares. Nós temos também o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INEL, o Instituto em Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Faria, Roberto Faria. E nós temos também apoio do Instituto de Estudos Avançados da USP, a seção aqui de São Carlos, né, que aliás é presidido pelo professor Faria também, né, foi presidido por muitos anos pelo professor Sérgio Mascarenhas, que dá nome a esse instituto, a esse auditório, e ele continua atuando também lá no Instituto. E nós temos apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, da Universidade de São Paulo, né? E mais recentemente, o programa Contribuinte da Cultura tem ajudado bastante na divulgação das palestras aqui do programa. A palestra do mês que vem, né, vai ser no dia 17 de setembro, às 19 horas, aqui no auditório do professor Sérgio Mascarenhas. E vai ser proferida pelo professor João Lara Mesquita. Ele é da mesma família Mesquita do Estadão, do jornal Estadão. E ele tem coordenado um programa muito interessante, chamado Projeto Mar Sem Fim, que um dos objetivos é mapear a costa brasileira, né, a sua fauna e coisa, e ele vai estar mostrando o andamento do projeto, né, o que eles têm feito, o que eles têm descoberto, né, nesse projeto. Então é uma palestra muito interessante e, aliás, uma oportunidade muito boa para se conhecer esse projeto, que é muito importante e nem sempre as pessoas têm acesso a esse tipo de palestra. Então, 17 de setembro, 19 horas, terça-feira, aqui nesse auditório, o João Lara Mesquita falando sobre o projeto Mar Sem Fim. Okay? Bom, e hoje é um grande prazer, nós temos aqui a professora Roseli Francelin Romero. Ela é professora livre-docente do Instituto de Ciências Matemáticas do ICMC aqui em São Carlos, né? Titular, desculpa. Ela é professora titular do ICMC aqui em São Carlos, né? E ela é formada em matemática aqui no ICMC
e fez mestrado também no ICMC, e o doutorado em engenharia elétrica na Unicamp, né? E depois ela fez um pós-doutorado na Carnegie Mellon University, nos Estados Unidos, que é uma das grandes universidades que atuam nessa área de robótica, né? Então, a professora Roseli é uma especialista em robótica e ela coordena o Centro de Robótica aqui da USP, né? Além de ser presidente da Comissão de Pesquisa do CMC. Então, é uma boa oportunidade para vocês ouvirem uma especialista nessa área falar para a gente quem são esses robôs. Okay? Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Quero agradecer as palavras gentis aí do professor Agostinho e também pela oportunidade que o Instituto de Física está me dando de falar um pouco aqui de robótica, de poder disseminar, tentar, né, passar para vocês, dar uma visão das pesquisas que nós estamos realizando junto ao Centro de Robótica da USP de São Carlos. Agradeço, então, a oportunidade e a presença de todos. Então, o tema nosso hoje, né, é quem são os robôs e os desafios da robótica, né? Então, vou fazer uma pequena introdução, vou falar dos principais robôs, vou falar um pouquinho do que é inteligência artificial, vou falar também como são construídos os robôs, vou dar um exemplo, vou falar de robôs sociais e das pesquisas realizadas junto ao Centro de Robótica da USP e algumas perspectivas futuras. Então, desde o surgimento da área de inteligência artificial na década de 60, 70, os pesquisadores têm estudado formas de desenvolver sistemas para que as máquinas atuem de forma semelhante à maneira que os humanos atuam. Um trabalho aí, seminal de 1943, inspirou a criação do primeiro computador, que foi o ENIAC, o primeiro computador eletrônico de propósito geral, e esse computador foi inspirado nas pesquisas realizadas na área de inteligência artificial, buscando se modelar o nosso cérebro, o cérebro humano. Então, os sistemas inteligentes, do ponto de vista da inteligência artificial, eles podem ser considerados de 3 modos. Deliberativos, onde existe um planejamento bem definido das ações que o robô tem que tomar. Reativo, não existe esse modelo, não existe, simplesmente o robô vai atuando no ambiente e vai tomando as decisões à medida que ele vai interagindo com o ambiente. Ou híbridos, sistemas que têm uma mistura tanto de planejamento quanto de reatividade. O primeiro robô desenvolvido com um sistema considerado inteligente foi o Shake, em 1969. Ele foi desenvolvido pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e ele tem um controle que é considerado do tipo deliberativo. Quer dizer, existe um planejamento dizendo o que é para o robô fazer do começo ao fim da sua atuação no meio ambiente. E, depois disso, vários outros robôs foram surgindo, né? A pesquisa em IA foi se desenvolvendo, a comunidade de IA foi sendo ampliada, novas sub-áreas foram surgindo, né? Hoje a gente tem pesquisadores atuando em várias sub-áreas da área de inteligência artificial, como redes neurais, lógica nebulosa, algoritmos genéticos. Então, todas essas técnicas tentam modelar de alguma forma o comportamento dos robôs para que eles realizem tarefas de forma semelhante aos seres humanos. São tentativas, né? Ainda há muito o que se fazer, mas a gente sabe que muita coisa boa
muita contribuição importante tem sido feita nessa área. E eu vou mostrar aqui alguns robôs que têm atuado aí de forma assim, bem sucedida. Então, hoje, graças aos enormes avanços tecnológicos, tanto em termos de sensores, de atuadores, que são partes que compõem um robô, né? E também do desenvolvimento em termos de softwares, né, considerados inteligentes, a robótica está cada dia mais se consolidando, né, em ambientes fora de ambientes fabris, né? Por quê? Porque a robótica começou a fazer parte da nossa sociedade com a fabricação dos manipuladores, né? Hoje a gente sabe que os manipuladores substituem os seres humanos em empresas automotivas, né? Na montagem de carros, hoje a gente tem a maior parte da montagem do carro. Pode-se dizer que praticamente totalmente, né, todos os estágios são feitos por manipuladores, né? Então, é o robô aí substituindo o ser humano em tarefas repetitivas, né? E faz com mais precisão que o ser humano faria. Só que, mais recentemente, a gente tem visto a presença de robôs fora desses ambientes, né? Em aplicações do dia a dia, como entretenimento, né? A gente tem aqui o robozinho Aibo da Sony, né? Que foi criado para diversão, né? A gente tem também um robozinho aqui imitando um inseto, né? Que é para ele navegar. O propósito da criação desse robô foi imitar o comportamento de insetos. A gente tem robôs, né? Fazendo exploração espacial. Isso aqui é o que a gente tem de concreto, né? Bem sucedido, né? A gente tem também múltiplos robôs, que é uma pesquisa aí ativa, como fazer o controle de múltiplos agentes em um ambiente para realização de tarefas específicas. A gente tem o robô da Honda, né? A Honda é uma empresa japonesa, né? Todo mundo sabe. Não só fabrica carros, mas ela também tem investido muita pesquisa na área de robótica. E aqui, olha, a gente tem a evolução dos vários humanoides que a equipe de pesquisadores da Honda, que é constituída por aproximadamente 40 doutores, tá? E eles têm evoluído ano a ano, né, esse humanoide. Tá? Então, na década de 90, esse humanoide aqui, ele pesava mais de 110 quilos. Né? Vocês podem ver um porte dele grande e aqui com computadores aqui nas costas. Né? E eles foram melhorando. Esse humanoide sobe e desce escada. Né? Então, eles conseguiram chegar num nível de controle, né, de robôs bípedes que é considerado assim um desafio para a área de controle, tá? Então eles conseguiram, o robô sobe e desce escada com equilíbrio e hoje eles estão aqui numa versão de altura aproximadamente 1,60 m, muito mais leve, né? E uma versão mais compacta e realmente é um show, né? Ele serve café. Ele faz uma série de interações com o ser humano. Tá? Então, é a evolução aí. Né? E aí, eu queria dizer para vocês que na nossa palestra de hoje, a gente tem também a presença aqui do robozinho Now, né? Um humanoide, que nós temos no nosso laboratório. Né? E ele vai estar participando aqui da nossa palestra. Né? Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Então, aí é o robô cumprimentando
a todos, né? E agora, falando também do último robô que a NASA enviou em novembro de 2011, né? A NASA enviou esse robô aqui. É um robô, o maior robô enviado para Marte, né? Para descobrir o que tem no planeta Marte, indícios de vida ou não, né? Ele já conseguiu coletar informações que comprovam que houve fluxo de água no planeta Marte, né? E esse robô aqui, ele chegou no dia 6 de agosto de 2012, praticamente 6 meses, né? Levou a viagem desse robô para chegar. É um colosso de robô, ele tem aproximadamente 1 tonelada, é muito pesado, né? 2 metros de altura e largura 2 metros também, não sei se está dando para vocês verem aí. O investimento na construção desse robô foi da ordem de 2 bilhões e meio de dólares, né? E ele está lá explorando o planeta Marte e coletando informações do solo, né, para ajudar os cientistas a desvendar, né, o planeta Marte. E o interessante aqui desse robô foi que, quando ele conseguiu chegar em Marte, né, os cientistas da NASA vibraram com o sucesso da operação. Né? Por quê? Porque um robô gigantesco, né, conseguir aterrissar em Marte em condições perfeitas, né, foi considerado assim, um dos maiores sucessos aí na área de robótica. Né? Eles tiveram que usar um paraquedas enorme, né? E também usar um tipo de grua, né? Um guindaste, para fazer para deslocar o robô, né, do foguete, né, que estava levando o robô a Marte, né? E aí o paraquedas conseguiu amortizar a queda, né, a aterrissagem, para que o robô chegasse, né, em condições perfeitas. Quando o robô chegou em terra firme lá em Marte, né, ele conseguiu enviar uma mensagem gravada pelo diretor da NASA, né, já estava previamente, né, planejado isso. Ele enviou uma mensagem, e essa mensagem foi transmitida graças a 3 sondas que já estão atuando ao redor de Marte, né? E através dessas sondas, o som conseguiu chegar, né, para os pesquisadores da NASA. Então, isso mostra também, né, que muito em breve nós podemos fazer comunicação de Marte com a Terra, né, via voz. Certo? Então, isso também, além, né, da pesquisa toda, né, eles também fizeram esse tipo de teste, né, que a voz também pode viajar, né, e chegar até a Terra. Aí a gente tem outras aplicações, gente, aplicações no dia a dia, né? Esse robozinho aqui, o Roomba, ele é vendido comercialmente, é um dos robôs mais vendidos nos Estados Unidos para fazer limpeza de ambiente. Como a maioria das casas nos Estados Unidos usam carpete, né, ele é muito adequado para fazer limpeza de carpetes. E ele é um robô barato, né, fabricado pela iRobot Corporation, tá? E ele consegue fazer o mapeamento do ambiente por meio de sensores infravermelho. Então, ele vai fazendo, sabe, em linhas, ele anda em linhas retas, né, pelo ambiente e vai fazendo a limpeza, né? Então, super adequado aí.
A gente também tem o robô Helpmate, né, que é um robô que tem fabricado por uma empresa da Alemanha, né, e vem sendo utilizado em hospitais para entrega de documentos, entrega de medicamentos em hospitais. Aqui também a gente tem robozinhos que a gente usa em pesquisa, né, o Kepera, né, é um robozinho baratinho que a gente tem, relativamente barato, né, que a gente tem usado para pesquisas. A gente também tem usado o Pioneer, né, também é comercializado por uma empresa fabricante da Universidade de Stanford, né. A gente tem também esse robô aqui, que tem vários robôs, né. Eu escolhi o Rove, né, que é usado em ambientes aquáticos, né, para exploração, considerado robôs submarinos, né, para exploração em ambientes aquáticos. Esse daqui é um dos primeiros robôs que foram enviados a Marte, o Sojourner, né, mas ele não é considerado um robô inteligente, que foi totalmente teleoperado. E a gente tem também o robô Da Vinci, tá? Ele consegue realizar operações de laparoscopia, retirada de tumores e outras cirurgias, tá? Com sucesso. A gente tem um desse tipo no Brasil, no Hospital Einstein. Tá? Então, ele tem várias garras, né? E com essas garras, ele pode ser teleoperado e fazer cortes cirúrgicos, né, muito melhor que os médicos. E os pacientes que foram operados com a utilização desse robô, eles conseguiram, assim, cicatrização muito rápida, né, muito mais rápida que um corte, assim, feito com bisturis, né. E um outro robô de muito sucesso é o carro robô. O carro robô, ele é um projeto apoiado pela Google, tá? E coordenado pelo Dr. Sebastian Thrun, né? E esse robô aqui, ele venceu o desafio DARPA. O que era esse desafio DARPA em 2010? Era andar em ambiente urbano, né, 60 quilômetros em ambiente urbano, enfrentando o trânsito normal de uma cidade na Califórnia, tá? E com um tempo determinado. 60 quilômetros em 6 horas, de forma totalmente autônoma, logicamente sem causar nenhum acidente, né? E esse robô conseguiu, né, chegar em menor tempo, ganhou o desafio DARPA. Essa reportagem saiu em todas televisões, né, na maioria das televisões dos Estados Unidos. E como que eu consigo mostrar rapidinho o carro aí? Que eu queria só pus um flashzinho do vídeo para vocês verem. É esse o carro da Google, tá? E esse é o coordenador do projeto, né? Luke No Hands, tá? Eu não pus som, mas dá para ver aí rapidinho o carro. Quer repetir? Sendo quer dizer, dirigindo pelas estradas, né, de forma autônoma. Aqui eu só quero comentar, né, que existe uma previsão, né, de acordo com Paul Saffo, especialista em tecnologias do futuro, ele prevê, né, que num futuro bem breve, né, nós teremos aqui os robôs presentes nas nossas casas. Tá? Então, ele comenta, olha só, na década de 80, foi o computador pessoal que saiu da garagem, né, e chegou aos nossos lares, né?
Na década de 90, foi a web, né? Ela chegou na vida das pessoas e faz parte hoje, né? Todo mundo navega na web. O próximo grande dispositivo a passear em nossas vidas será o robô, segundo essa previsão tecnológica. E também o próprio Dr. Sebastian Thrun, né, que é o coordenador desse projeto, ele também prevê comboios sendo conduzidos por robôs até 2030 nas estradas dos Estados Unidos. Né, porque lá as cidades estão todas digitalizadas, então ele prevê que vai ser possível, né, ter carros mesmo, né, carros de grande porte sendo conduzidos autonomamente. Carros que fazem entregas tipo de correio, né, que levam grandes volumes sendo conduzidos autonomamente pelas estradas. Então, mas o que é um robô, né? Aqui a gente tem uma definição oficial da Robotics Industry Association dos Estados Unidos, que diz: um robô é um manipulador multifuncional reprogramável projetado para movimentar materiais e ferramentas através de movimentos programados. Essa definição, ela inclui os manipuladores, mas exclui os manipuladores, que a gente está vendo alguns aqui, né? Mas exclui os robôs móveis, né? E hoje em dia, né, a gente tem mais interesse nos robôs móveis, né? O carro robô é um robô móvel. Então, uma outra definição proposta por Arkin em 98 diz o seguinte: um robô móvel é uma máquina que se movimenta autonomamente em um ambiente de acordo com funções especificadas. E os sistemas de IA, eles buscam chegar em sistemas que atuem como humanos, que pensam como humanos. É aí que a pesquisa quer chegar, né? Sistemas que pensam racionalmente, ou seja, que raciocinam. Sistemas que atuam racionalmente. Racionalidade, o que é racionalidade? Racionalidade, do ponto de vista computacional, é a capacidade de alcançar o sucesso esperado na execução de uma tarefa. E para a gente medir esse sucesso, a gente precisa de uma medida de desempenho. Então, a gente precisa programar um robô para chegar num certo desempenho. E a gente vai qualificar o desempenho do robô através dessa medida. Então, se essa medida for o esperado, a gente diz que o robô está apto para realizar aquela tarefa. Se não, não, precisa ser melhorado. Tá? E a nossa definição é a seguinte: robôs móveis inteligentes são agentes artificiais ativos com capacidade de locomoção imersos no mundo físico real. Artificiais por quê? Porque são máquinas que são criadas por nós. Ativos por quê? Porque eles são desenvolvidos para realizar uma tarefa específica. Certo? Então, eles são construídos de forma propositada. Certo? Eles têm um propósito. O robô aspirador, ele é para fazer que tarefa? Limpeza. Então, ele tem que ter capacidade para isso. Né? Imersos no mundo físico real, ou seja, eles têm que interagir com o mundo físico de alguma forma. Não necessariamente com o ser humano, mas com o mundo físico, ele tem que atuar. E para que servem os robôs? Né? Então, eu vou dar uns exemplos aqui: monitoração de ambientes, pilotagem automática, como a gente viu o carro robô, exploração subaquática, planetária, ambientes perigosos,
Puxa, em ambientes perigosos, se nós tivéssemos um robô, né, para entrar em escombros, edifícios, né, que desabaram, com pessoas, com seres humanos soterrados, se nós pudermos ter robôs que cheguem até no fundo desses escombros e consiga descobrir se tem vida ou não lá, não facilitaria a vida dos bombeiros, nos resgates das pessoas, né? Então, muita pesquisa tem que ser desenvolvida para a gente chegar a ter, né, robôs com essa capacidade, né, para ser aplicados mesmo em busca e resgate. Realização autônoma de tarefas agrícolas. Nós queremos robôs que atuem em campos, né, em plantações, detectando doenças, para fazer o controle preditivo de doenças. Né? E a gente sabe que plantações de laranja, né, tem aquele problema de doenças, né, que conseguem destruir, né, uma árvore contaminada, ela pode, né, fazer com que toda a plantação seja prejudicada, né? Então, se a gente puder usar um robô que faça o controle preditivo de pragas, né, em ambientes de agricultura, seria muito interessante. Então, também temos pesquisa nessas áreas, né? Inspeção de tubulações. Né? Por exemplo, a Petrobras, ela tem dutos, né, que precisam ser como que se diz? Precisam ser inspecionados frequentemente para ver se não tem nenhum vazamento de óleo. Então, existem robôs que verificam as condições dos dutos, né? Como que eles estão, para fazer um controle preditivo também, né? Evitar o vazamento de óleo. Limpeza de grandes áreas, né? Etc. São inúmeras as aplicações onde a gente pode utilizar um robô, né? E são muitas aplicações desafiantes que existe muita pesquisa ativa tentando resolver esses problemas, ou seja, construir um robô, né, que realize essas tarefas da melhor forma possível. Funções de guia em museu já é uma realidade. Tá? A gente tem esse robô aí, que já atuou em um museu em Washington, certo? E ele levou os visitantes, né, para visitar vários locais dentro do museu, né, e de forma autônoma. Então, o usuário podia chegar nele e falar, olha, eu quero ir visitar tal sala. Ele tinha uma tela de toque, né? Então, eu quero ir na sala tal. Ele sabia ir levar os visitantes de forma autônoma até aquela sala especificada pelo usuário. Aqui o robô de Marte, né? E aí, quando que um robô é considerado inteligente, né? Esse robô aqui, que é o mais recente, que é o Curiosity, que eu comentei para vocês, já dele, né? Ele é considerado um robô inteligente. Por quê? Porque ele já está coletando informações e já está tirando conclusões. Por exemplo, ele pode coletar amostras de solo e já enviar conclusões a respeito daquela amostra. Ele tem uma espécie de laboratório dentro dele. Por isso que é tão pesado, né, como ele é. Né? Agora, esse robô aqui, que foi lançado em 2003, como ele é totalmente teleoperado, o rover, ele não é considerado um robô inteligente. Tá? Então,
Para um robô interagir com o ambiente, ele precisa do quê? Ele precisa perceber o ambiente. Como que ele percebe o ambiente? Através dos sensores que ele possui. E, com base na informação recebida do ambiente, ele precisa atuar no ambiente, certo? Através do quê? Dos seus atuadores. O que são os atuadores? São rodas, são garras, né? O que são os sensores? Os sensores podem ser sensores de infravermelho, sensores a laser, câmeras, tá? E aí, o mundo real é um mundo de natureza imprevisível, é uma natureza ruidosa, dinâmica. Então, o que adianta eu ensinar esse robô aqui a jogar uma pedra na janela de um vizinho, por exemplo, como o Agostinho sugeriu, né? O que eu teria que fazer para ele jogar uma pedra quebrar a vidraça do vizinho? Eu posso programar esse robô especificamente para atirar a pedra na janela do meu vizinho. Então, eu falaria para ele, olha, você vai caminhar até um certo ponto, chegando nesse ponto, você atira a pedra. Certo? Espera um momentinho. Mas isso aí, gente, não tornaria esse robô inteligente. Porque se eu tiver uma outra casa para ele quebrar a vidraça, eu teria que programar tudo de novo, né? Não é isso que a gente quer. Nós queremos programar esse robô para que ele possa realizar a tarefa independente do local, né? Então, veja, no momento, o Adam, que é um aluno de mestrado do nosso grupo, ele está enviando comandos para o robô. Esse comando poderia ser enviado por qualquer outra pessoa. Né? Por quê? Porque o robô está programado para entender esse gesto que ele está fazendo. Né? Nós vamos falar para o robô caminhar até um certo ponto. Tá? Então, ele reconheceu o gesto, né? Feito pelo... E reconheceu esse outro gesto que é para o robô parar. Então, independente da pessoa que vai estar fazendo esse gesto, o robô tem que reconhecer o gesto e executar uma ação no ambiente. Qual foi a ação? A ação foi de caminhar, né, do lado esquerdo. Né? Ele poderia caminhar do lado direito, depende do comando que você vai dar. Então, o robô, para a gente programar... Opa! O que houve aqui? Eu não percebi que eu vim para o início aqui. Então, vai mostrar mais alguma coisa? Ah, tá repetindo. Então, para a gente programar um robô para uma tarefa específica, a gente tem que verificar quão complexa é a tarefa, quais são as restrições de tempo da tarefa, que também não adianta eu dar um comando para o robô e ficar esperando a vida inteira para ele responder aquele comando, certo? Que facilidades, dificuldades são impostas pelo ambiente, né? Se o ambiente, o que eu tenho de obstáculo no ambiente para se prever na programação? Quais informações seus sensores podem captar, né? Isso também é importante ser considerado. Quais são as limitações dos seus atuadores? Quanto conhecimento deve ser retido pelo robô? Quantos robôs são necessários para melhor executar uma determinada tarefa? Tá? E por aí vai. Os robôs devem ter capacidade de aprender? Claro que devem ter. Então, gente, os requisitos básicos, resumindo, né, para a gente obter um robô inteligente a gente tem que ter um módulo de hardware, tá? Um módulo de software.
Esses dois módulos, eles têm que conversar entre si, porque também não adianta você ter a parte física maravilhosa, ter vários sensores acoplados ao seu robô, se você não tiver o software conversando com o hardware. Tá? Agora, não basta ser qualquer software, como eu falei, né? Um software que faz o robô sair daqui e chegar ali na ponta da sala, não basta. Por quê? Porque ele só vai saber sair daqui e ali. Né? Se eu quiser direcioná-lo para outro ponto da sala, eu tenho que reprogramá-lo. Né? O que nós queremos? Nós queremos que ele faça a tarefa em tempo real, quer dizer, em tempo aceitável, e também que ele tenha capacidade de aprender. Né? Ou seja, nós queremos generalizar. O que ele fez saindo daqui até um ponto fixo nessa sala, ele pode fazer em qualquer outra sala, independente da... Não fique preso naquele ambiente. Né? E, com o aprendizado, a gente consegue um sistema inteligente. Tá? E aí existem várias técnicas de aprendizado, eu não vou entrar em detalhes, problema aí de tempo, né? E teríamos que ter mais tempo para entrar em detalhes. Mas, se vocês quiserem se informar, né, a gente vai deixar indicado aí nosso site, tem muitos livros também da área, né, e tem muitos pesquisadores também atuando nessa área, tanto no ICMC como em outras instituições do país. Então, só para dar uma ideia rapidinho, né, aqui, olha, como construir robôs inteligentes, né? Então, a gente tem que ter um software, como eu falei, aqui a gente pode ver um código aqui, não vou entrar em detalhes. Esse código está gerando uma placa eletrônica. Tá? Esse software, o comportamento do robô pode ser simulado por simuladores. Tá? Em geral, a gente simula tudo para depois colocar em prática no robô real. Certo? Aqui, só um exemplo de um robô construído no nosso laboratório, as peças que o compõem, a eletrônica, o hardware em si, né? Que é toda a parte física, as rodinhas, tá? Os motores que controlam as rodinhas. Aqui também uma outra visão da placa eletrônica, tá? Para a gente chegar numa caixinha, né? Essa caixinha aqui é um robozinho, né? Que tem capacidade, juntamente com outros, de jogar futebol. Certo? Então, nossa equipe aqui já ganhou 2 campeonatos, né? Campeonato de Competição Brasileira de Robótica 2012, em Fortaleza, Competição Brasileira de Robótica em 2011, São João del Rei. Essa é a equipe de alunos que tem trabalhado nesse projeto de futebol de robôs. E aí, finalizando, né, nós temos os robôs sociáveis. O que são os robôs sociáveis? O que a gente espera deles? A gente espera que eles interajam com os seres humanos. Né? Como esse robozinho aqui. Ele não é um robô que realiza só uma tarefa específica, mas como a gente espera dele que ele interaja com o ser humano. Certo? Então, os robôs sociáveis, eles devem reconhecer outros robôs ou seres humanos. Eles devem realizar interações sociais, possuir percepções, ou seja, perceber, né, se o usuário está de bom humor, se não está, né? Conseguir interpretar o ambiente no qual estão inseridos, né? Comunicar-se, conversar com o ser humano, a gente espera isso, né? Comunicação verbal. Interpretar fala do ser humano e por aí vai. Né? Nós queremos o quê? Que eles possam interagir tanto com outros robôs quanto com seres humanos. Exemplos desses robôs, a gente tem o Magui, vou passar rapidinho aqui, tá? O Magui, ele integra a interface de visão, voz e personificação corporal. A gente também tem o Arisco, né? É um robô espanhol, ele consegue
realizar o mecanismo de atenção compartilhada. Ou seja, você mostra, ele consegue olhar para onde o usuário está olhando, para ver para que objeto o usuário está olhando e poder, né, conversar com o usuário sobre aquele objeto. Então, existem trabalhos ligados com a área de psicologia, né, para tornar esses robôs mais sociáveis possível. Tem outro exemplo aqui, temos avatar, né, avatares, que a gente também que estão sendo construídos exatamente para melhorar a interface homem-robô. Certo? Tem o QISME. O QISME é um dos principais trabalhos que incorpora emoções em um robô. Ele consegue captar a emoção do usuário que está interagindo com ele. Certo? E eu quero falar também de um trabalho feito com o robô Now por um aluno de mestrado nosso, né, que faz com que o Now reconheça tanto os movimentos que a gente já mostrou aqui, né, como também imite o movimento que o ser humano está fazendo. Tá? Então, o Adam vai fazer um movimento e o robozinho, através do sensor Kinect, né, vai conseguir imitar o movimento que o Adam está fazendo. Calma aí, Adam, deixa todo mundo ver. Todo mundo está vendo o Adam? Aí, veja, o Adam está virando a cabeça para cima, para baixo, do lado. E o robozinho, né, graças à integração do sensor Kinect da Microsoft, o robozinho consegue imitar os movimentos feitos pelo Adam. Não quero atrapalhar aqui a visão aí do Adam. Tá? Então, dependendo do sensor que você acopla ao seu sistema, você ganha mais potencial para realização de tarefas. Né? Então, graças à união do Kinect ali, a gente consegue com que ele imite o ser humano. Alguém da plateia quer fazer algum movimento para o Now imitar? Quiser, só vir aqui na frente, né? Alguém gostaria? Não funciona só, a gente quer mostrar que não funciona só para um tipo de usuário, né? Está pegando ela? Devagar. Também não vai querer tanto. Ela tem que estar no campo de visão do Kinect. Ele não está no comando dela. Apareceu você ali na... Não, mas tem que funcionar, né? E funciona, é que Lady Murphy. Bom,
Você acha que vai dar para... Isso, olha lá. Ele. Battery low. Isso, agora ele está respondendo. Nope, nope. Que é a bateria dele. Ele tem limitação de bateria, né? Foi carregado tudo, então pode ser isso também que... Então, gente, só para finalizar, que já estamos aqui, eu só queria comentar um pouquinho, né, que o Kinect, ele consegue capturar os ângulos do corpo da pessoa, né? Então, são esses pontos que a gente considera do corpo da pessoa para transferir essa angulação dos membros, né? Tanto das superiores quanto inferiores, para o robô, para que o robô possa imitar os gestos que estão sendo realizados. Tá? Então, o robozinho aí, ele está precisando de recarga de bateria, né? E agora, para finalizar, eu queria falar rapidamente das pesquisas que a gente vem realizando junto ao Centro de Robótica. Você pode clicar ali no Centro de Robótica, fazendo favor? Rapidinho, só para vocês terem uma ideia, né? Como eu falei, a gente tem um centro de robótica aqui no campus, né? Ele é coordenado pelo professor Marco Henrique Terra, eu sou a vice-coordenadora e a gente tem vários outros pesquisadores atuando nesse centro. E nesse centro a gente está trabalhando com várias aplicações, né? Aqui a gente tem reconhecimento de emoções, é um dos projetos que estão sendo realizados usando um avatar, né? A ideia depois é transferir para um robô real, né? Esse sistema de reconhecimento, certo? Esse sistema de reconhecimento, ele extrai características da face e ele tenta modelar a face e aí isso é repassado, esse conhecimento é repassado pelo avatar e o avatar tem que reconhecer a emoção que o usuário está expressando naquele instante. A gente também tem um projeto de robótica para reabilitação, certo? Aí é coordenado por esses pesquisadores, o Adriano Siqueira e o Glauco Caurim, professores daqui da Engenharia Mecânica. A ideia é usar jogos, né? Jogos para entreter, né? E facilitar a recuperação de pacientes com problemas nas pernas, tá? Então, ele vai usando essa tipo uma prótese, assim, não chega a ser uma prótese, mas esse mecanismo, né? Vamos supor, se ele está com um problema na perna, ele pode usar, fazer exercício e jogar um joguinho, né? Com movimentos da perna, tá? Então, numa dessa, ele acaba fazendo os exercícios, né, de fisioterapia e de uma forma assim, bem lúdica, né, jogando, uma forma assim que ele não sente tanto. Aqui a gente também tem o exoesqueleto, tá? Que também é um trabalho aí do professor Adriano, né? Também para melhorar a coordenação motora, recuperação de pessoas com problemas motores. Certo? A gente também tem o desenvolvimento de um carro autônomo, realizado pelos pesquisadores Kalinka, Fernando Osório, Valdir Graça e Dennis Wolff. Né? Então, a gente também tem o desenvolvimento de pesquisas nessa linha. Né? E, no momento, eles estão com um projeto com a Scania para automatizar o caminhão Scania para atuar em Minas, né? Em ambientes de mineração. E outro projeto também interessante também é utilizar o carro autônomo em ambientes de agricultura. E finalizando, a gente tem a pesquisa com manipuladores, não é?
com vários graus de liberdade. E também temos um livro editado por pesquisadores aqui do Centro de Robótica. Então, gente, eu estou vendo aí a maioria é uma garotada interessada na área de robótica. Eu queria convidá-los para participar o ano que vem. Nós vamos estar organizando a Olimpíada Brasileira de Robótica aqui em São Carlos. A Olimpíada Brasileira de Robótica tem atraído muitos alunos da rede de ensino, tanto do ensino fundamental 1 quanto ensino fundamental 2. Os interessados podem participar. É só vocês também entrarem no site da Olimpíada Brasileira de Robótica e se informar, tá? Podem fazer inscrição. E a gente vai estar divulgando a realização dessa Olimpíada aqui em São Carlos para todas as escolas. Se vocês puderem disseminar também esse convite para todos, né? Vamos fazer a maior competição, a maior Olimpíada Brasileira de Robótica e também a maior competição brasileira de robótica que já foi realizada no Brasil, tá? Atualmente, a competição brasileira de robótica tem atraído mais de 1.500 alunos, tanto alunos da rede de ensino fundamental 1, 2, quanto alunos de mestrado e doutorado. Por quê? Porque são 3 eventos. A Olimpíada Brasileira de Robótica, a Competição Brasileira de Robótica e o Simpósio Brasileiro de Robótica. Então, são 3 eventos que vão ser realizados aqui em São Carlos o ano que vem. Então, ficam todos convidados a participar. A gente vai estar recebendo diferentes tipos de robôs também. Vai ter demonstração de robôs e vários trabalhos de pesquisa que vêm sendo realizados na área de robótica no Brasil. Então, ficam todos convidados e agradeço aí a atenção. Ok. Bom, agora abrimos para a sessão de perguntas, comentários. Vocês queiram fazer a professora Roseli? Boa noite, professora Roseli. Parabéns pela sua palestra. Eu admiro muito o seu trabalho, acho a área de robótica muito atraente. E eu tenho 2 perguntas para você. Vocês trabalham com controle por movimento e se vocês trabalham com controle por sensor de voz. E a segunda é quando que esse robozinho bonitinho estará na área da saúde atuando. A primeira pergunta é se a gente trabalha com sensor de movimento? De voz. De Vocês voz. mostraram sensor de movimento e o Sim. controle por sensor de voz. Então, a gente está desenvolvendo um sistema de diálogo para o avatar que eu mostrei ali. Sabe o avatar, a Valerie, que eu passei bem rápido, né? Que a gente está querendo que ela entenda as emoções do usuário, né? E também reconheça o que o usuário está falando. Então, a gente está com um trabalho de mestrado em desenvolvimento, né? E com esse trabalho, o avatar consegue reconhecer o que o ser humano está falando. Ele está podendo conversar sobre vários assuntos, tanto de história quanto de política, né? E outros assuntos de entretenimento, e conseguindo dialogar. Então, você pode perguntar para o sistema, quem foi Bill Clinton? Ele consulta a base de dados e consegue responder. Então, ele entende o que você está perguntando e responde, né, adequadamente. Né? A gente está usando uma base de dados do sistema Alice, que também é um sistema de diálogo. Então, a gente conseguiu já fazer com que ele interaja por voz com o ser humano, né? E esse robô, esse avatar, vai estar no ICMC para atuar como recepcionista. Em breve. Tá? E a outra pergunta, qual foi? Quando que o robozinho estará nas pesquisas na área da saúde? Então, na área de saúde, a gente está com um projeto em conjunto com o Centro de Fisioterapia da UFSCar.
E a ideia é usar esse robozinho para ditar os comandos que a criança com problema de coordenação motora precisa fazer, né, para melhorar o seu desenvolvimento, né, o seu desenvolvimento motor. Então, a gente quer, com esse projeto, que ele não só ensine a criança e fique repetindo o movimento prescrito pelo fisioterapeuta, mas como ele também analise o que a criança está fazendo e de forma a incentivá-lo. Oh, você fez metade do movimento correto, vamos tentar fazer a próxima metade de forma correta, incentivando. Então, ele vai analisar também o movimento, o quanto que a criança conseguiu fazer corretamente do movimento prescrito. Tá? Mas é ainda um projeto ainda em desenvolvimento. Eu gostaria de saber se, para fazer as placas, para, não sei, para ditar uma ordem, um comando para o robô, como que faz essa placa? Se você simplesmente tem um programa, você coloca lá e para produzir essa placa, para fazer não necessariamente um robô, mas se você quer... Tem um programa próprio para gerar essas placas. As placas eletrônicas, né? Isso. E aí essas placas podem servir para qualquer outro tipo, não necessariamente só um robô inteligente. Você pode montar, por exemplo, uma calculadora tem uma placa. Sim. E aí qualquer outro, e aí você consegue montar uma placa para o que você precisa. Sim, você consegue. Isso aí já é pesquisa já bem estabelecida, tá? E você monta a placa do jeito que você quer, né? Então, por isso que eu falo, você tem que definir para que vai servir aquele robô, né? Definindo que eu quero um robô para realizar tal tarefa. Aí, para aquela tarefa, você vai ver que sensores você precisa, né? Aí você vai gerar placa eletrônica que vai receber informações desses sensores e essas informações têm que ser analisadas, né? Tem um microcontrolador também dentro dessa placa, né, que vai estar se comunicando via rádio com o software que está controlando o robô. Certo? Obrigado. Então, é um sistema integrado. Então, alunos que trabalham nessa área, eles saem com um conhecimento muito completo, porque eles acabam aprendendo hardware e software. E como esses dois módulos se comunicam, né? Foi como eu coloquei ali. Tá? Então, alunos que trabalham nessa área saem com uma formação muito completa. Não só de software, não só de hardware. Mas como integrar essas duas coisas, tá? Oi, meu nome é Felipe. Eu queria saber se não tem como colocar aquele Siri da Apple, do iPhone, e um robozinho desse aí, para poder ter a interatividade que o programa do Siri tem, colocar no robô, programar um robô para responder conforme o Siri responde para a gente, assim. Então, claro que tem, né? Como eu falei, a gente está fazendo um sistema de diálogo para o robô poder interagir por intermédio de comandos de voz e também reconhecer o que o ser humano está falando, né? O Siri, ele é limitado também, né? Não é. Então, a gente tem condição de fazer muito mais do que o Siri. Com certeza. Agora, o problema para o português é você ter um bom reconhecedor em português. O melhor que nós conseguimos até agora é o da Google. É o da Google. Que nem o Kinect, ele tem o reconhecimento de voz, mas se você deixar ativo o reconhecimento de voz do Kinect, ele vai acabar fazendo outras atividades sem você pedir. Ele vai confundir as palavras. Exatamente. O nosso diálogo Exatamente, é esse que é o problema. Para o inglês, o reconhecedor de voz está bem melhor do que para o português. O melhorzinho é da Google, mas mesmo assim, dependendo do sotaque, da abertura, do tom da voz, ele confunde as palavras. Então, é uma pesquisa que, por exemplo, a gente vai fazer um protótipo, né? Nosso sistema recepcionista no ICMC vai ser um protótipo, mas só que eu dependo de um bom reconhecedor. Se eu não tiver um bom reconhecedor, eu não vou ter um sistema assim operacional, genérico, para qualquer tipo de tom de voz, né? Então, não é isso que a gente quer, né? Então, é uma pesquisa ainda que precisa evoluir muito.
né? A última pergunta é só para saber se com o nosso Português Brasil tem como fazer algum programa que reconheça perfeitamente o nosso sotaque, a nossa língua, se existe alguma maneira de fazer algum É uma área de reconhecedor. pesquisa ativa, né? E eu não trabalho especificamente com reconhecimento de voz, né? Aham. Agora, a gente tem o grupo que trabalha no Nordeste, é o Fala Brasil, né? Eles estão fazendo pesquisa há mais de 10 anos nessa área, mas ainda tem muito que ser melhorado. Então, tá bom, obrigado. Tá? Viu? É uma área de pesquisa ativa. Então, para que esses sistemas fiquem, né, para que os robôs fiquem sociáveis como nós queremos, tem muita coisa, né, para se fazer. E aí que entra vocês, né, gente? A gente quer atrair alunos para essa área, né, uma área, assim, muito interessante, né? Eu sou... não posso falar muito, lógico, porque eu só vou defender a área, né? Mas é uma área muito interessante que os alunos assim aprendem muito. É uma área muito desafiadora porque tem muitos pontos em aberto, né? E aí vocês podem inovar, né? E é um conjunto. À medida que os avanços tecnológicos vão melhorando, né? Mais possibilidades traz para a gente, né? De deixar essas máquinas mais sociáveis possíveis. É aí que a gente quer chegar, né? Aqui. E a questão ambiental, vocês se preocupam também com o descarte de robôs que já foram ultrapassados e coisa e tal? É lógico que isso aí é um fator importante que a gente tem que se preocupar, né? Mas como ainda não tem tantos robôs ainda sendo descartados, a gente ainda está naquela fase ainda de construção de robôs, né? Para uma tarefa, para outra, ainda não é assim. Não é uma população tão grande ainda quanto são dos computadores, né? Mas a hora que eles chegarem nas nossas casas, eu acho que a gente vai ter esse problema, né? Então... É porque você disse que lá nos Estados Unidos já tinha o robô que faz limpeza, né? Em muitas casas. Então, eu pensei sobre lá, se já tivesse esse sistema para fazer uma reciclagem, talvez, dos robôs. Ainda não é do meu conhecimento isso ainda, tá? Eu acredito ainda que não chegou nesse ponto, né? Mas é uma preocupação aí que a gente, né? Tem que se preocupar à medida que essa área aí for crescendo mais, né? Que os robôs foram realmente se apresentando mais aí de forma mais presente aí na nossa sociedade, né? Obrigada pela lembrança aí. Meu nome é Rafael. Eu gostaria de saber se o senhor tem interesse pela robótica. Quais cursos de graduação eu teria que fazer para entrar na área? A engenharia, a computação? E onde são disponíveis esses cursos? Excelente pergunta. E vem a calhar, né? Exatamente porque a gente tem um público aqui bem jovem participando dessa palestra. Olha, aqui na USP de São Carlos, você pode ter contato com a área de robótica, tanto nos cursos de bacharelado em ciência da computação, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, eletrônica, né? Engenharia de computação, certo? Em qualquer uma desses cursos, se você conseguir entrar, né, você vai ter oportunidade de trabalhar com robótica, né? Principalmente porque o nosso centro de robótica, ele tem pesquisadores dessas várias áreas que eu falei. Tem cientistas de computação, tem engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, e todos estão atuando nessa área, né? E no Brasil, tem várias universidades também, né, que têm esses cursos e que têm pesquisa na área de robótica, né? A gente tem a Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e muitas outras, né? Então, é uma área que vem crescendo muito no Brasil, não só no Brasil, quanto no exterior, né?
e existem muitas possibilidades, né, de vocês fazerem pesquisa nessa área. E é uma área que precisa de conhecimento de matemática, de física, né? E está tudo muito ligado, uma área muito integrada. Oi. Então, obrigada por ter deixado eu ir lá na frente, tá? E eu queria saber sobre o carro, que é uma área que os carros em si, eles abrangem uma grande área dentro da robótica. E sobre os carros que estão em projeto nos Estados Unidos para serem dirigidos sem alguém dirigir, assim, lá dentro mesmo, se no Brasil tem algum projeto semelhante, mesmo não tendo tecnologias iguais ao que tem lá, se tem algum projeto que eles estão estudando para isso ou algo parecido. Sim, sim, olha, esse carro, você pode encontrar aqui no Centro de Robótica. Né? Você pode visitar aqui o grupo de pesquisa que atua nessa área. Né? Esse carro aqui é um carro da Fiat, né? Que está sendo automatizado. Né? Já foi automatizado. Ele saiu até uma reportagem sobre esse carro no Jornal Nacional. Né? Depois da palestra posso até te passar aí o site onde você pode encontrar maiores detalhes. Né? Eu não apresentei aqui, porque se eu fosse mostrar vídeo de todos esses robôs atuando, né, ia passar aqui do horário. Né? E existe também o carro elétrico também que está sendo automatizado, né? É o Carina 1, é um veículo elétrico e a ideia é ele usar energia solar, né? Para se movimentar de forma autônoma, certo? Mas eles já estão em uso para a população, para toda a população? Não, eles não estão em uso, estão ainda sendo estudados. Estão sendo em nível de desenvolvimento de pesquisa, né? Certo? Mas ele já caminha aqui para o nosso campus de forma autônoma, certo? No campus 2, ele tem sido feito testes lá. Se você quiser conhecer mais, é só entrar em contato com os pesquisadores, tá? Essas transparências vão estar disponíveis, né? Aqui no site, como o professor Agostinho falou. Então, vocês podem entrar em contato com esses pesquisadores aqui para saber maiores detalhes, tá? Tá ok? Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica. A senhora apresentou em um dos slides que vocês produzem alguns robozinhos nos laboratórios. Eu gostaria de perguntar quais são as famílias de microcontroladores que vocês usam por base. Se vocês montam ou se vocês já fazem aquisição de algumas placas. A gente usa o PIC. O PIC. Agora a gente está querendo usar o ARM também, né? Porque o PIC é muito limitado. Né? Sem dúvida. Mas mesmo assim a gente tem conseguido bons resultados com o PIC. Agora a nossa próxima etapa é usar o ARM, né? E para ganhar mais condições de processamento, né, embarcado. Né? Porque todo o nosso processamento, no caso do time de futebol de robôs, é feito offline, no computador que está controlando. Né? Certo. Ok? Obrigado. Olá, boa noite. Eu gostaria de comentar, claro que não é robótica exatamente, mas eu cheguei um pouco atrasado, não sei se vocês comentaram sobre isso, que é a questão de o impacto que essas novas tecnologias, como a robótica e tudo mais, ela pode causar na sociedade, se existe uma preocupação por quem desenvolve esses robôs e se existe uma preocupação, se existe um trabalho, né, no emprego que as pessoas podem estar perdendo por isso, ou até mesmo na maneira que isso vai interferir a relação humana com o próprio ser humano, né? É só isso. Sua pergunta tem a ver com
em termos gerais, se o robô vai substituir o ser humano, né? Não, Não é isso. Não é exatamente isso. É sobre os efeitos que isso pode causar, se a estrutura social e política, se vocês calculam, se vocês pensam, se o trabalho que vocês estão desenvolvendo, se a gente está preparado para isso, né? E como isso se faz, né? Eu acredito que sim, por que não? Por que não? Eu acho que a gente está preparado para novos equipamentos, equipamentos que vêm facilitar a nossa vida. Por exemplo, se você tiver um robô que possa melhorar o desempenho de crianças com problemas neuromotores, isso não é muito bem-vindo pela sociedade? Certamente será, né? Se você tem um robô que pode auxiliar numa cirurgia, que faz cortes melhor que um médico, que um ser humano faz, né? Que faz com que o paciente leve menos tempo para recuperação, em termos de cicatrização, não é uma coisa muito bem-vinda? Eu acho que a sociedade ela espera por isso. Ela espera por esses melhoramentos, né? Em termos tecnológicos. Bem-vindo, de fato é. Eu só estava querendo dizer que existe um pensamento, né? Onde vai parar esse médico, onde vai parar essa empregada? Não vai tirar emprego de ninguém, gente. Não vai tirar emprego de ninguém. Muito pelo contrário, a ideia é facilitar a vida do ser humano. Todas essas pesquisas vêm nessa direção, de facilitar a vida do ser humano, né? De tirar o ser humano de tarefas repetitivas, de tentar trazer um bem-estar maior para o ser humano. Entendeu? Agora, não substituir não vai, né? Substituir não vai, mas vai facilitar a vida. Que é uma ideia humano. que de início parece um tanto quanto ingênua, né? Porque devaneios científicos levaram o homem a coisas como, sei lá, Hiroshima e Nagasaki. É claro que existe um lado bom sempre. Eu só queria saber se existe essa discussão por dentro de quem faz mesmo, né? Ou se não é só um devaneio. Não, existe sim. Até a sua pergunta me faz agora lembrar, né, do caso que ocorreu recentemente no programa da Ana Maria. Não sei se vocês ficaram sabendo, né? De uma equipe do Espírito Santo que foi mostrar um carro autônomo lá. E, de repente, ao vivo, né, eles mostrando o funcionamento do carro autônomo, tal, do sistema que eles tinham desenvolvido, que podia se controlar o carro autônomo através de um tablet, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. E aí, eles esqueceram de desligar o botão de automático, né? E o carro, a Ana Maria do lado do carro, de repente o carro começou a andar e derrubou a Ana Maria ao vivo, né? Então, isso aí fez com que nós da comunidade de robótica, que a gente tem uma lista, colocasse essa questão, né? Até que ponto, né, pesquisadores podem colocar a vida do ser humano em risco, né, numa simples demonstração, né? Então, e depois essa equipe falou que ia dirigir, ia sair com o carro de forma autônoma, andando acho que 180 quilômetros numa cidadezinha em Minas Gerais. Então aí a gente começou a discutir, puxa, existem leis para isso, né? A quem que eles têm que pedir permissão? Não existe local para pedir permissão, para fazer testes com equipamentos robóticos, né? Então isso aí vai ser um tema que vai começar a entrar nos congressos brasileiros de robótica, para a gente ver, né? Tomar certas precauções, porque nós não queremos isso de jeito nenhum, né? E eu acho que uma máquina para chegar ao ponto de estar ali a serviço da sociedade, ela tem que passar por muitos testes antes, né? E para salvaguardar, né, a integridade do ser humano, né? Obrigado.
Obrigada pela pergunta aí, que é muito importante aí para os pesquisadores na área de robótica. Oi, boa noite, meu nome é Raquel. Boa noite. Na minha escola, a gente está começando a desenvolver um projeto de robótica e tecnologia. Os nossos professores passaram para a gente o filme WALL-E, que fala sobre a Terra, como ficou muito poluída, aí eles foram para o espaço. No espaço, todas as tarefas humanas foram substituídas por robôs. Você acha que, assim, em algum momento, até conseguiria chegar a todas as tarefas humanas substituídas por robôs? Essa pergunta é difícil de responder, hein? A ponto que, assim... É um sonho, mas eu não sei se o ser humano também quer, né? Ele quer para algumas tarefas, né? Que ele tem as suas limitações, né? Agora, para tarefas assim, todas, né? Eu acho que isso aí, eu realmente não sei responder. É uma pergunta muito difícil. Vou ficar te devendo. Obrigada. Realmente. Eu gostaria de saber se existe alguma pesquisa no ICMC sendo feita sobre Swarm Intelligence, inteligência de enxame. Sim, a gente tem um pós-doc trabalhando nessa área. Ele já fez doutorado usando essa técnica de Swarm Intelligence. A ideia é trabalhar com múltiplos robôs, né? O Swarm, ele estuda o comportamento de múltiplos agentes, né? Então, a gente desenvolveu um sistema para vigilância de ambientes com Swarm. Na verdade, nós estamos usando o algoritmo de colônia de formigas, tá? Para fazer o controle de múltiplos robôs. Então, a gente conseguiu, né, coordenar um grupo de robôs de forma autônoma, usando a técnica de colônia de formigas, né? E os robôs conseguem se espalhar pelo ambiente para explorar o ambiente e conseguem, de forma autônoma, se unir para passar num corredor, perceber que ali tem um corredor, então que eles têm que ficar em linha reta, né? Tudo de forma autônoma, graças à técnica bioinspirada, né? De Swarm, de ACO. Se quiser conhecer mais detalhes do nosso projeto, tá? Vai ser um prazer mostrar os detalhes. A gente tem vários artigos publicados envolvendo aí Swarm, tá? Só que, por enquanto, a gente fez tudo em simulador. Agora a gente está desenvolvendo robozinhos, né? A gente quer ampliar esse robozinho que nós temos, né? Para rodar o sistema em robôs reais, a gente precisa inserir um sensorzinho. Cada robô tem que ter um sensorzinho. Esse robozinho de futebol não tem um sensor individual. Eles são controlados via câmera fixa no teto, né? Então, a gente agora está fazendo uma modificação nos nossos robozinhos. Nós queremos construir uns 20, né? Para poder testar a proposta, né, desse aluno de doutorado no controle de mais do que 5 robôs, como a gente fez, né? Não, a gente testou até 20, mas tudo em nível de simulação. Então, a gente quer agora estender para robôs reais. Se quiser mais informação, tá? Estou resumindo. Roseli, boa noite. Obrigado pela palestra, foi bastante ilustrativa e introdutiva ao tema também. Gostaria de saber quais são as empresas nacionais que estão ajudando no desenvolvimento da robótica no país, visando a aplicação de produtos, seja por meio de institutos de pesquisa ou seja por pesquisa em desenvolvimento. As empresas, então a gente tem a Petrobras, que investe nessa área, é uma das mais importantes empresas aí, né? Inclusive a gente tem projeto conjunto com a Petrobras dentro do Centro de Robótica. A gente tem a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica do Rio de Janeiro, também tem apoiado projetos na área de robótica. Sim, como eu comentei, inspeção de dutos, né? Mas também na área de simulação
simulação, realidade virtual, né? Por quê? Porque eles querem já programar os manipuladores, os robôs, para atuarem nas plataformas. Então, eles fazem estudo em simulação, primeiramente, para depois colocar em operação nas plataformas, né? Então, eles têm tanto a parte de desenvolvimento de software, quanto a parte de desenvolvimento também de robôs mesmos, físicos, né, reais. Que outras empresas a gente tem? No Brasil, a gente tem a SOMAI, apoiando projetos que envolvem o robozinho humanoide, né, o desenvolvimento de novos robôs. Aqui em São Carlos, a gente tem a AGX, que é uma empresa de vantes, né, para serem utilizados em ambientes de agricultura, aí, né, fazendas, tanto para aplicação de inseticidas, quanto também para detecção de doenças, né, preventivas e outras pesquisas, né? Que mais que a gente tem de empresas? A gente tem aqui em São Carlos cientistas associados também. É uma empresa que está desenvolvendo projetos na área de robótica. O que mais? Você lembra de mais alguma? Eu. Oi. Oi. Por acaso vocês usam a nanotecnologia misturada com os robôs autônomos? Ai, menina. Muito interessante sua pergunta. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos, numa conferência na área aí de sistemas inteligentes. E nessa conferência houve uma palestra muito interessante, até comentei com os meus alunos, né, de uma pesquisadora da Universidade de Houston, Texas. E ela está trabalhando exatamente nisso aí que você falou. Ela está tentando estudar o comportamento das moléculas, né, tentando usar simuladores de robôs para tentar simular o comportamento das moléculas via robôs. Por quê? Porque os robôs, o controle de robôs, de articulações, em vários graus de liberdade, isso é uma coisa que dá para a gente programar, nós já sabemos fazer isso. Então, se a gente puder captar, por exemplo, a espinha dorsal de uma molécula, com os várias sequências ali de junções, e a gente conseguir modelar isso via computador, a gente, de repente, vai poder estudar o comportamento dinâmico daquele conjunto de moléculas. Então, ela está trabalhando exatamente nisso, nanotecnologia e robótica. Ela apresentou uma série de questões em aberto que o grupo dela está trabalhando, né? Lógico que são questões aí em aberto, ninguém sabe ainda como fazer isso, né? Ela é uma das pioneiras na área, mas eu achei assim fantástica a palestra dela, né? Então, eu acho que é um caminho aí também maravilhoso aí a ser seguido, né? E eu acho que essa união aí vai trazer muitos bons frutos, tanto para a área de física, né? Biologia e para a própria robótica em si. Foi uma palestra incrível, né? É uma coisa super nova, juntar robótica com nanotecnologia. Inclusive, queria já ter falado isso, mas por causa do tempo, muito boa sua pergunta, agradeço, tá? Boa noite. Na área da medicina, são só esses robôs cirurgiões que existem ou existe algum outro tipo na área da saúde assim para ser aplicado? Então, pelo que é do meu conhecimento, esse daí é o mais famoso, né? O Da Vinci, né? Agora, tem esses que estão atuando em hospitais, né, para fazer entrega de medicamentos,
controle de horário, né, para entregar os medicamentos. E o exoesqueleto, né, não deixa de ser, né, uma aplicação na medicina, né, ligado para a área de fisioterapia, né, mas tratamento em pessoas com nanorobôs para atacar doenças, alguma coisa assim. Isso também ainda não é uma realidade. Não. Ainda também é assunto de pesquisa aberto ainda, tá? Os nanorobôs, né? É também aí um desafio. Sim. Muito obrigado. É um desafio, tá? São temas assim interessantíssimos, né? Então, tem muito ainda que ser desenvolvido, que ser realizado, né? Por isso que é uma área muito envolvente e multidisciplinar, né? Existe conhecimento assim de vários campos. Boa noite. Vocês chegam nas escolas públicas e privadas ou as escolas públicas e privadas que tem que chegar a tem gente? que chegar a vocês para, né, disseminar esse conhecimento em termos de robótica, de programação, Arduino? Gente, eu estou querendo chegar nas escolas públicas há muito tempo, tenho tentado. E privadas também, né? Então, a Universidade de São Paulo, ela tem um programa que chama Pré-Iniciação Científica. Só que esse programa é só para escolas públicas. Então, eu já recebi vários alunos no meu laboratório, né? Inclusive, por conta desse programa, já dei vários cursos na Escola Industrial aqui em São Carlos e também na Sebastião de Oliveira Rocha, tentando mostrar mesmo como que a gente monta esses robozinhos, um curso bem assim, para iniciantes, né? E a gente não recebeu ainda alunos de escola privada, porque essas bolsas é só para alunos de escola pública, né? Mas os nossos laboratórios estão abertos para alunos de escolas privadas também, né? Só que a gente não teve oportunidade ainda, a gente não teve uma abertura de escola privada, né? A gente não recebeu um convite. Eu já dei mini curso no CDCC, tentando atrair escolas privadas também, né? Mas não sei se não foi muito bem divulgado, tal. Mas estamos abertos, sim, não só eu, como outros pesquisadores do Centro de Robótica, né? Por quê? Porque a gente trabalha com kits Lego, a gente trabalha com kits educacionais, né, que vão facilitar muito o aprendizado desses alunos, né? Eu também estou com um projeto com uma empresa, a empresa é de Santo André, ela desenvolve kits para melhorar o ensino de Fundamental 1, Fundamental 2, e ela também entrou em contato com a gente para desenvolver aí aplicações de robôs também para o ensino, né? E a gente tem uma escola piloto, que é uma escola de Santos, né, a Piaget de Santos, e ela também está investindo aí nesses sistemas aí, envolvendo robôs, exatamente para inovar no ensino também. No ensino da matemática, no ensino da física, né? Então, são iniciativas aí que estão no começo, né? Mas a gente quer ampliar isso aí, tá? É nossa intenção. Quer aproveitar a Semana da Robótica, né? Você falou lá do concurso, é né? o congresso, né? Que nós vamos ter o ano que vem, aqui, né? E tentar apresentar isso para as escolas privadas com também. Certeza, né? Com certeza. Nós vamos fazer um convite aí para todas as escolas, né? Inclusive as privadas, para participarem aqui do nosso congresso, e aí a gente vai estar falando melhor sobre isso, né? Sobre essa possibilidade de interagir. Eu já falei até com o secretário municipal de tecnologia aqui de São Carlos, ele vai apoiar o evento também, né? Vamos falar, o secretário é o Tom Dizzi, né? Já estamos em contato com ele para apoiar e para ajudar a gente na divulgação para todas as escolas,
né? Porque a gente sabe, por exemplo, que essas bolsas da Pré-IC, nem todas as escolas, apesar de ser um convênio que a USP tem com a Secretaria da Educação, nem todas as escolas ficam sabendo, por incrível que pareça, desse programa da USP, né? Então, a gente quer, se vocês puderem colaborar com a gente também na divulgação, né? Se quiser deixar o seu contato comigo, assim que a gente tiver os cartazes também, vocês puderem ajudar a distribuir, né? Você é de alguma escola? Desculpa a pergunta. Não sou não. Que na verdade é que na escola onde meu filho estuda, teve ou vai ter ainda esse negócio da Lego. Né? Vai ter uma apresentação, vai ter um mini curso lá da Lego, essas coisas, mas só que é muito caro, mesmo para a pessoa... A escola é privada, você pode pagar, mas nem sempre é assim, né? Esses kits são caros. São os cursos caros. Então, assim, você já paga a mensalidade e paga esses cursos extras, fica uma coisa pesada. Então, assim, eles excluem as escolas privadas porque são privadas. Ao mesmo tempo, estão fazendo o quê? Excluindo alunos que teriam condições de ter um rendimento bom também na área, né? Tanto os públicos também, quanto os alunos de escola privada. Certo? Eu não vejo a participação de escolas privadas, né, nesses seminários, nesses cursos, a gente sempre vê escola pública, o que é muito bom, né? Mas exclui, de uma certa maneira, os alunos da escola privada. Não, a gente não exclui não, viu? Não é excluir. A ideia não é excluir, não. A ideia não muito é excluir, pelo contrário, né? A gente até já propôs para a reitoria da USP estender esse programa de Pré-IC, né, para escolas privadas. Por quê? Porque os alunos das escolas privadas, eles têm, assim, até mais base, mais conhecimento, né, por conta das escolas públicas estarem com o ensino no nível que está, né, infelizmente. Então, mas o programa, por enquanto, está sendo direcionado mais para a escola pública, né, para dar chance do aluno da escola pública conhecer o que é um ambiente universitário, conhecer as pesquisas que estão sendo realizadas aqui dentro, né? Mas a gente está aberto, sim, para escolas privadas. A gente, quando faz evento aqui, os eventos são abertos. O problema é que não está chegando. Não está chegando. Falta de comunicação. A Secretaria de Educação... Né? Secretaria de Educação... A gente precisa trabalhar mais junto com a Secretaria da Educação Municipal aqui. Mas agora a gente tem o professor Tundizzi, que é um pesquisador, né, que entende também esse tipo de necessidade, né, que se preocupa com a formação de alunos, e eu acho que vai até facilitar mais essa interação universidade-município, né? Agora, uma outra pergunta. Vocês utilizam os Arduinos, né, esses microcomputadores? Usamos Arduinos. Esse novo Raspit, né? Não sei. Não lembro. Raspit? O que ele quer dizer com Iceberg? Isso. O Raspberry. Sim, a gente tem... Eles são bem acessíveis, né? São. Então, difundir esses equipamentos seria bem interessante nas escolas públicas, privadas, tudo. Só isso, obrigado. Legal. Precisa fazer um projeto grande, envolvendo a Secretaria Municipal e a universidade aqui. Aliás, é um sonho meu, estar levando o curso de robótica para todas as escolas. Boa noite. Eu queria perguntar o porquê do termo sistemas robóticos, sistemas inteligentes, se é humano que os programa e eles apenas fazem o que eles comandaram. Não, eles não apenas fazem o que é comandado, como eles conseguem tomar decisões sozinhos, depois que eles têm esse sistema inteligente embarcado neles. É isso que eu tentei passar aqui na palestra, não sei se eu consegui, né? Mas a ideia é que
adquira aquele conhecimento e em situações imprevistas ele saiba como lidar com as imprevisões. Entendeu? Ele não vai fazer só aquilo que foi programado. Como ele aprendeu, ele tem condição, se não for a situação bem ideal, aquela que foi programada, ele vai conseguir dar um jeito de atuar no meio ambiente com aquele conhecimento adquirido. Mesmo que a informação sensorial não seja aquela ideal que ele foi programado. Então ele consegue estender o conhecimento. Generalizar, que a gente fala tecnicamente. Ele consegue generalizar o conhecimento aprendido para outras situações parecidas com aquela que ele aprendeu. Então tá bom, era só isso. Obrigado. Tá? Ok. Bom, se não tem mais comentários ou alguma perguntas, vamos agradecer novamente a professora Roseli por essa palestra muito interessante. Eu que agradeço pela atenção. Muito obrigado. E lembrar a vocês que a próxima palestra é 17 de setembro, às 19 horas, aqui nesse auditório, e é o professor João Lara Mesquita falando sobre o projeto Mar Sem Fim.